Muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Rota 66, a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida hoje, mas a palavra do Senhor nos orienta a nos alegrarmos nele, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós estarmos aqui hoje, esse período de culto, de adoração ao Senhor, é um momento onde nós demonstramos em quem nós temos colocado a nossa confiança. É um momento onde nós demonstramos de fato de que mesmo que o mundo esteja um caos lá fora, nós tiramos esse tempo para nos reunirmos e declarar com toda a nossa voz, com todo o nosso coração, de que somente Jesus, exclusivamente Jesus é o dono das nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos elevar as nossas vozes e o nosso coração em oração ao Pai. Amém? Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, porque mesmo distantes ainda temos essa oportunidade de nos reunirmos como igreja para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado até aqui. O Senhor é aquele que tem nos guardado mesmo em meio às tribulações e às dificuldades. E sendo assim, o Senhor é o único que merece toda a honra, glória, poder e majestade que nós podemos declarar e dar, Pai. Então, Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse período, esteja conosco essa noite, e que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua doce voz que muda todas as coisas na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. E essa é a nossa declaração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa do Pai, onde reina o amor. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Quero te convidar nessa noite e aproveitar que você está neste momento de adoração, para você fazer a sua oração de gratidão e apresentar a sua petição diante do Senhor. Nós vamos aproveitar este momento e que você sinta a liberdade, mesmo estando no lugar onde você está, na sua casa, seja no seu trabalho, que o Senhor possa ouvir a sua oração nessa noite. Eu sei que Ele está ouvindo a sua oração, e que Ele possa te abençoar, que Ele possa te direcionar naquilo que você precisa fazer. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós iniciamos este culto, Senhor, te louvando e te agradecendo, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Pai. E nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido Deus conosco. O Senhor tem renovado a nossa esperança, tem renovado, Senhor, os nossos corações. E nós queremos, ó Deus, te apresentar os nossos pedidos de oração, Pai. Apresentamos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão internados no hospital, Senhor, precisando de uma cura, precisando de um socorro de Ti, Senhor. Nós oramos, erguemos as nossas mãos nessa noite e proclamamos a cura sobre estes corpos, Senhor, a cura sobre essas vidas, Senhor, que eles possam, ó Deus, voltar a funcionar como o Senhor os fez para funcionar, Senhor, em vida e em vida abundante, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, e que estão com seus corações aflitos, ansiosos, Pai, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, que o Teu Espírito Santo possa nos dar a tranquilidade de quem cuida dos nossos dias, quem cuida do nosso amanhã é o Senhor, e de que o Senhor não está dormindo, de que o Senhor não está parado, mas de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Nós já vamos para o momento da palavra. Deixa eu pegar aqui. Alguns irmãos podem chamar de colinha, mas eu chamo de esboço, né? Queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Nós estamos aí na nossa rota 66, nós lemos o livro de 1 Reis na quinta-feira passada, e nós vimos a história de Salomão, do reino dele, e de como foi o fim da vida e da história de Salomão.
E se os irmãos estão lembrados, se os irmãos guardaram essa mensagem na memória, eu disse que Salomão não terminou muito bem o seu reino. Ele se misturou com outros povos, blasfemou no templo do Senhor, colocou outros deuses lá para serem adorados. E Deus disse para Salomão que iria dividir o reino dele por causa disso. E de que Israel não ficaria mais unida durante um bom tempo. E agora nós temos 2 reinos divididos no povo de Deus. O povo de Israel, o reino de Israel, e o reino de Judá. E o livro de 2 Reis, ele vai dar continuidade nessa história. Ele vai continuar contando as histórias que estão acontecendo em paralelo, dos reis que sucederam Salomão, dos reis tanto de Israel quanto de Judá. E eu separei uma história de um desses reis para a gente poder falar essa noite. Não vai ser algo específico sobre o geral do livro de 2 Reis, como às vezes eu costumo fazer, mas vai ser algo mais específico sobre a história deste rei. Eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que o Espírito Santo me direcionou a fazer isso. Nós temos muitos relatos de reis no livro de 2 Reis, nós temos histórias incríveis. E resumir esse livro numa mensagem só não é possível. Na verdade, eu acho que é muito difícil você resumir a mensagem de um livro da Bíblia em uma pregação só. Sempre tem coisas novas que o Senhor renova, mas o livro de 2 Reis, como ele vai contando a história dos reis que sucederam Salomão, tanto em Israel, no reino de Israel, quanto no reino de Judá, eu procurei me atentar na história de um rei que procurou fazer o que era certo. Como os outros reis estavam fazendo tudo que era errado, eu procurei me focar na história de Ezequias. Nós vamos ver a história de Ezequias, o que está acontecendo no reinado dele e o que o Espírito Santo quer falar conosco com a história do rei Ezequias. Então, 2 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 28. Vou pegar a minha Bíblia aqui para ler junto com vocês. 2 Reis 18, 28, diz assim: Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio de Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Nós lemos essa história, já vou explicar o que está acontecendo nesse capítulo. O rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado, ele procurou consertar tudo que estava errado. Primeiro ele tirou todos os outros deuses da nação de Judá. Ele consertou o povo de volta num relacionamento com Deus. Ele buscou limpar a casa do Senhor e deixar o espaço que era separado no templo só para Deus.
e nenhum outro Deus era adorado em Judá quando Ezequias assumiu. Então ele estava procurando fazer o que era certo, ele estava procurando se conectar não só ele, mas a nação toda de volta com Deus. E no meio disso tudo que Ezequias está fazendo, chega o rei Senaqueribe da Assíria. A Síria era um reino muito forte militarmente, eles já tinham cercado as cidades de Israel, já tinha conquistado algumas, e agora eles estavam indo de encontro com o povo de Judá. E Ezequias estava lá como rei. E o que mais chama a atenção, se você voltar alguns versículos antes, no capítulo 18, você vai ver como Ezequias começa a diplomacia, tentando resolver as coisas de uma maneira em que houvesse paz entre os povos. E Ezequias oferece 10 toneladas de prata, 10 mil quilos de prata, e 1.050 quilos de ouro para o rei da Síria, para que o rei da Síria desistisse de atacar Judá. Ele falou assim: olha, eu quero ter paz com você, eu quero viver em paz nessa nação. Se você precisa de dinheiro, se você precisa de qualquer coisa, eu estou entregando para você. Está aqui, 10 toneladas de prata, 1.000 quilos de ouro para você fazer o que você quiser. O texto, no capítulo 18, vai dizer que Ezequias chegou a tirar o ouro da porta do templo para poder entregar para o rei da Síria, só para poder fazer paz com ele, para evitar a guerra, para que mais pessoas morressem. E Ezequias está tentando fazer isso, e ao invés do rei da Assíria, ao invés de Senaqueribe entender que era uma ação de paz, ele viu como uma atitude de fraqueza. Senaqueribe falou: peraí, ele está me oferecendo tudo isso de ouro e de prata, eu acho que ele está com medo, eu acho que ele não está querendo ser só bonzinho, eu acho que ele não consegue me vencer. Então, o rei da Síria mandou um general de exército junto com tropas para a cidade, e quando eles chegaram lá, esse general começou a proclamar algumas palavras de ameaça ao povo, para mitigar o povo, para o povo não querer lutar aquela luta, não querer lutar aquela guerra, para mostrar o poder que eles tinham. E nós acabamos de ler, o que nós lemos agora, é a fala desse general. Ele chega para o povo e fala assim: olha, não acreditem no rei de vocês, o Deus de vocês não consegue livrar vocês. Quer ver uma coisa? O rei de vocês ofereceu para a gente ouro e prata, ele está com medo. Senaqueribe viu a atitude de buscar a paz de Ezequias como um erro, como uma fraqueza, e ele envia esse general para falar com eles. Nós começamos lendo no 28, se você quiser ler a partir do 17 é a fala completa, mas a partir do 28 ele disse assim: então o comandante levantou-se e gritou em hebraico. O comandante nos versículos anteriores estava gritando essas coisas em uma outra língua, que não era a língua que o povo falava, mas agora, para irritar mais ainda, ele começa a falar isso na língua dos filhos de Deus, começa a falar na língua deles, fala para o povo entender de verdade o que estava acontecendo, e para o povo receber essa ameaça. Mas nós vemos o que acontece em seguida. O povo não responde, esse general da Assíria fica em silêncio, não faz nada, e os ajudantes de Ezequias vão informar ele do que está acontecendo. Irmãos, quando eu chego nesse ponto da história, quando eu estou lendo essa história, eu tento me colocar no lugar de Ezequias, na situação em que ele está, vendo um exército muito mais forte do que o dele, pronto para atacar a sua cidade. E realmente a atitude de Ezequias de oferecer dinheiro é uma atitude que parece ser covarde, que parece não cumprir os princípios de quem é o líder, de quem é o rei, que tem que mostrar poder, que tem que mostrar força. Sabe, Ezequias, quando ele vê a situação, a primeira coisa que ele pensa não é em ter e manter o seu nome bonitinho na praça. Ele está pensando em fazer o que é melhor para o povo de Deus. Ele está pensando em fazer o que é melhor para aquela nação. Imagina aquele povo ser tomado de novo, levado para um exílio. Ezequias está tentando de
tudo para salvar, para livrar o povo de mais uma guerra. Quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa vida secular, muitas coisas que nós temos como princípios cristãos dentro do nosso coração, soam para o mundo como fraqueza. Talvez você chegar no seu trabalho e não querer passar a perna em alguém para crescer no cargo, isso soa como uma fraqueza para o mundo. Você, numa competição de negócios, você buscar o mal para o seu oponente, para ele não ter nenhuma chance de ganhar, isso soa como algo fraco, uma fraqueza para o mundo. Às vezes, quando nós estamos em meio a tantos problemas, o mundo diz para nós que nós temos que nos desesperar. A expectativa da humanidade, quando acontece um problema, é que a gente entre em desespero, tenha medo, faça coisas que a gente não gostaria de fazer, só para ter o que a gente quer. E isso soa como fraqueza, às vezes, para o mundo. Ezequias fez algo que para Senaqueribe soou como fraqueza, mas ele estava fazendo algo com o seu coração colocado no templo, colocado na presença de Deus, e aquilo para Senaqueribe, para o rei da Síria, era uma fraqueza, mas para ele, como servo de Deus, era a maior força que ele podia ter. Ele estava seguindo a voz de Deus. Quando nós seguimos a voz de Deus, não importa o lugar onde você está, o que você esteja fazendo, quando você segue a direção de Deus, por mais que para o mundo isso seja algo fraco, que soe como uma fraqueza, aí é que está a sua força. Deus disse: eu chamei as coisas fracas para confundir as que são fortes. Eu chamei as coisas que são loucas para confundir as coisas que são sábias. Quando nós estamos no nosso dia a dia e nos deparamos com um dilema do que fazer, a melhor coisa a ser feita é seguir a orientação de Deus. Mesmo que isso soe como dar um passo atrás, irmão, seguir a direção de Deus, seguir a voz de Deus, nunca é dar um passo atrás, nunca é retroceder, porque quando nós seguimos a direção de Deus, talvez a gente precise abrir mão de alguma coisa, abrir mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nós temos, da nossa imagem, da nossa parte fisiológica de ser alguém com uma boa imagem, com uma boa fortuna, com um bom dinheiro, com um bom emprego. Quando nós chegamos nessa situação, às vezes abrir mão das coisas que Deus está pedindo para que nós faça esse sacrifício, quando nós chegamos nessa situação, nunca fazer o sacrifício é dar um passo atrás. Abraão, quando levou o seu filho Isaque para sacrificar, ele tinha certeza que levar Isaque não era dar um passo atrás, era dar um passo à frente no relacionamento com Deus. Ele não sabia que Deus ia dar o livramento para Isaque no último minuto e aparecer com um sacrifício lá para eles, mas ele foi mesmo assim, porque a nossa vida neste mundo não depende das nossas atitudes, não depende da nossa capacidade, nós estamos inteiramente presos na dependência de Deus. E Ezequias está fazendo isso, irmão. Quando Deus te dá uma direção, por mais que pareça que isso que Ele está te pedindo é dar um passo atrás, faça. Porque na verdade você está caminhando diretamente para o centro da vontade de Deus. E é lá onde Deus vai conceder a sua vitória. Nós não seguimos os padrões deste mundo. Como filhos de Deus, nós não seguimos o padrão deste mundo. Como uma nação eleita pelo Senhor, nós não seguimos os padrões deste mundo. Nós seguimos a exata direção de Deus. E isso nunca é uma fraqueza. A obediência que nós temos no nosso coração a Deus é a nossa maior força. E tem mais uma coisa que Ezequias fez no momento em que ele estava nessa situação. Ezequias orou. Vamos ver no capítulo 19, um pouco mais para frente, no versículo 14 e 15. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra.
dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. E assim segue a oração de Ezequias. Ezequias, quando ele tinha algum problema, ele corria direto aos pés do Senhor. Vamos ler no capítulo 20, versículo 2, para ver que essa não é uma prática daquele momento de desespero, mas é uma prática da vida de Ezequias. Segundo Reis capítulo 20, versículo 2, diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Aqui o profeta tinha chegado para Ezequias e falou para ele: olha, você está com uma doença grave e você vai morrer. E Ezequias, ao invés de entrar em desespero, ele correu de novo para os pés do Senhor, como ele tinha feito anteriormente contra o rei Senaqueribe. Ezequias tinha um princípio: quando acontecia algum problema, ele corria para os pés do Senhor e orava. Quando nós estamos enfrentando as nossas lutas, como nós não seguimos os padrões deste mundo, a nossa luta não começa numa sala de planejamento de guerra. Quando nós estamos numa situação assim, de dificuldade, a nossa luta não começa separando todas as armas humanas que nós temos. Como cristãos, como os filhos de Deus, a nossa primeira atitude quando nós estamos enfrentando um problema é os nossos joelhos no chão. Ezequias fez isso quando teve o problema com o rei da Síria. Ezequias fez isso quando esteve doente. Ezequias fazia isso. E como ele fazia isso, o Senhor sempre ouvia as orações dele. Na situação em que nós lemos agora no capítulo 20, Deus concede mais alguns anos de vida para Ezequias. Ele não morre daquela doença que ele estava, ele tem mais um tempo de vida. E vamos ver o que acontece com o rei da Síria, Senaqueribe. Agora eu vou pedir para você abrir no capítulo 19, novamente. Só que agora a gente vai ler o versículo 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e ficou lá. Irmão, Ezequias não tinha uma boa tática de guerra, nem bons armamentos, mas ele tinha um joelho no chão, ele tinha uma conexão afinada com Deus, e essa conexão dele permitiu o livramento nessa guerra. Um anjo do Senhor passou no acampamento e matou os inimigos de Ezequias. Quando você está com a sua conexão, com o seu coração conectado com Deus, buscando fazer o que agrada a Ele, o que é certo aos olhos do Senhor, você coloca o seu joelho no chão, se entrega ao Senhor, apresenta a sua petição a Ele, então o Senhor te ouve. Nós, como filhos de Deus, quando buscamos ser filhos de Deus, agir como filhos de Deus, tomar esse estado de ser filho e povo de Deus, quando nós fazemos as coisas que são certas diante do Senhor, quando nós estamos com o nosso joelho no chão, nenhum inimigo pode te vencer, nenhuma doença pode te levar, apenas a doce vontade de Deus pode se cumprir na sua vida. E nós vemos a vida de Ezequias, uma vida voltada para o Senhor, em obediência ao Senhor, em oração constante ao Senhor. Irmãos, no final de semana passado nós fizemos 48 horas de oração seguida. Nós nos reunimos nas nossas casas, cada um na sua casa, orando 1 hora todo dia. Talvez no seu coração você não consiga perceber naquele momento, ou não consiga perceber agora, o que isso significa para o nosso Deus.
Mas para ele, aquele momento de 48 horas de oração que nós fizemos, significa que o povo dele está unido, que significa que a igreja dele confia nele, somente nele, que só o Senhor pode nos livrar, que só o Senhor pode nos direcionar, que só Ele pode nos dar a vida eterna. Eu quero te convidar mais uma vez a orar ao Senhor, a ter a sua confiança em oração a Deus, a ter o seu coração direcionado na vontade de Deus. E eu tenho plena convicção de que nenhum dos seus inimigos vai conseguir chegar até você, porque quem está com você é o seu Pai, é o seu Deus, é o seu Rei, é o seu General, Ele é Jesus. Jesus está com você, Jesus está com você aí na sua casa, Jesus está com você aí no seu trabalho, Ele está com você aonde você está, Ele está dentro de você. Você só precisa dobrar os seus joelhos e seguir a voz dEle. É assim que nós lutamos as nossas guerras, é assim que nós vencemos as nossas batalhas, e é assim que nós prosseguimos a nossa vida em fé, em amor e em constância com Deus. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração. E nessa oração, eu queria que você apresentasse a Deus a sua luta, a sua guerra. Queria que você apresentasse diante do Senhor, mas que você confiasse que quem está direcionando as suas mãos em oração é o próprio Espírito Santo. De que quem está coordenando a sua luta, a sua batalha, se você está no centro da vontade de Deus, é o próprio Deus. E de que as coisas não fogem do controle dEle, mas que Ele nos ensina que em todo tempo Ele é Deus conosco. Com a vida de Ezequias nós vemos o quão poderoso pode ser ter uma vida ligada com Deus. Que você, que eu, que nós como igreja possamos experimentar esse poder de vida com Deus. O poder que existe na vida com Deus. Amém? Eu quero orar mais uma vez, que você apresente a sua luta neste momento. A sua batalha. Pai, nós estamos aqui, mais uma vez nós queremos orar, Senhor, e apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas lutas, Senhor. Algumas, Senhor, lutas que vêm naturalmente no nosso corpo, como alguma doença, Senhor. Outras, Senhor, que vêm como um atino do nosso inimigo, Senhor, para querer nos derrubar, Senhor. Como Ezequias, Senhor, orou a Ti, nós queremos orar nessa noite. Ouve, Senhor, as palavras de afronta do nosso inimigo, que diz no nosso coração, nos nossos ouvidos, que nós não somos capazes de vencer, que nós não somos capazes de superar os nossos problemas, Senhor. Ouve, Deus, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas, Senhor, com a cura nos nossos corpos, ó Deus, com a solução dos nossos problemas, Senhor, com a solução das nossas lutas, das nossas guerras, que nós não conseguimos lutar sozinhos, Senhor. Nós Te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza com a Sua doce voz, ao lugar da Tua vontade, ao lugar, Senhor, de obediência, de prontidão, Senhor, em seguir e ouvir a Tua palavra, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vitórias, Senhor, que o Teu nome seja glorificado nas nossas curas, que o Teu nome seja glorificado em meio às nossas dificuldades, Senhor, que o Senhor possa usar as nossas vidas, Senhor, como exemplo para o mundo de que o Senhor ainda é um Deus vivo, é um Deus poderoso, que ouve o Seu povo, que ouve os Seus filhos, Pai. Nós estamos aqui nessa noite e nós oramos e pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor console o nosso coração em esperança, console as nossas vidas, Senhor, em prontidão ao Evangelho, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Nós já vamos encerrar o culto. Antes disso, eu quero só dar alguns recados bem rápido. Nós vamos continuar as nossas orações. Fique atento amanhã no grupo, as orientações da nossa oração, da nossa intercessão. Participe, não deixe de participar. Se você é parte desse corpo, parte dessa igreja, você precisa participar desta oração. Outra coisa que está acontecendo, se você está participando dos nossos grupos, nós estamos fazendo a arrecadação de alimentos novamente.
como igreja nós temos a responsabilidade de ser o socorro para as pessoas. Então é responsabilidade nossa, do corpo de Cristo, de juntar os alimentos, aquilo que nós temos em casa. Com qualquer contribuição que você fizer, você já consegue ajudar uma família. Então separe o seu alimento não perecível que você tem em casa e comunique no seu grupo que você tem esse alimento para ser doado, e nós vamos organizar ou para coletar esses alimentos ou para você trazer até a igreja. Fique atento às orientações no grupo e às orientações do seu líder. E também eu não posso deixar de falar acerca dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vocês, apesar de nós estarmos na nossa casa, de vocês estarem assistindo este culto aí na sua casa, nós ainda permanecemos trabalhando. Nós continuamos pregando aqui neste lugar, nós estamos gravando aqui da nossa igreja, nós continuamos servindo as pessoas, nós continuamos orando, sendo igreja. E para isso nós precisamos continuar com as nossas contribuições, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você está enfrentando alguma dificuldade financeira, isso não é nenhum apelo emocional, mas eu quero pedir para que você fique atento à oração que nós iremos fazer amanhã, porque nós vamos orar especificamente para as nossas finanças. Vai ter um ponto de intercessão para as nossas finanças. Se você está precisando de alguma coisa nessa área, fique atento a isso, mas não deixe de contribuir, não deixe de doar, permaneça firme no propósito que você colocou no seu coração e da aliança que você tem com Deus no seu dízimo. Nós continuamos lutando, nós continuamos trabalhando, então nós precisamos da sua contribuição. Amém? No mais, irmãos, é só isso. Nós já vamos encerrar o nosso culto, vamos fazer a nossa oração final. Quero te agradecer por ter mais uma vez participado deste culto com a gente. Quero agradecer o Alex, que serviu aqui, tanto louvando quanto na parte técnica. Nós queremos te agradecer por você ter assistido este culto. Que o Senhor abençoe você, a sua família, a sua casa. Amém? Senhor, nessa última oração eu quero pedir para que o Senhor abençoe, Senhor, as famílias que estão nos assistindo, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Queremos te agradecer porque mesmo distante nós continuamos como igreja, como corpo, e nós queremos, ó Deus, continuar servindo e te honrando. Senhor, abençoe esta família, essa casa, essa pessoa, com a tua saúde, com a tua alegria, com a tua paz, Senhor, e que o teu amor reine, Senhor, e se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.